galera, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo tranquilo, gente? Então, a gente vai dar prosseguimento aí dentro da nossa parte de bioquímica que a gente estava estudando. A gente continua dentro dessa parte de bioquímica com compostos orgânicos, só que agora a gente vai entrar em lipídios. Galera, é muito comum quando a gente está falando de lipídio vir alguns termos mais populares, né, mais convencionais na nossa cabeça, como por exemplo, óleos, gorduras e até mesmo ceras, beleza? E quem são os lipídios? São justamente esses tipos de molécula, tá? Óleos, gorduras e ceras. São nomes mais populares, né? Tanto é que algumas vezes vocês já ouviram falar, tipo, gordura de não sei o que, por exemplo, gordura de porco, gordura de boi, enfim, gorduras em geral, beleza? Primeira característica que a gente tem que ver são moléculas apolares. O que isso quer dizer? É aquilo que não interage com a água, é hidrofóbico, beleza? Essas moléculas, elas são hidrofóbicas. O que isso quer dizer? Elas não se misturam, elas não interagem com água, tá? Uma molécula que não interage com água é apolar e é hidrofóbica. E normalmente essa molécula que não interage com água, ela vai interagir com lipídio. Então eu tenho uma característica de moléculas, por exemplo, hidrofílicas quando interagem com água e lipofílicas quando interagem com lipídio. Normalmente uma molécula hidrofílica é lipofóbica e normalmente uma molécula lipofílica é hidrofóbica, beleza? Show de bola! Não são macromoléculas. Quando eu falo de características gerais de compostos orgânicos, eu acabo escrevendo para vocês que são macromoléculas e formam polímeros. A parte de lipídio é a nossa exceção, porque não são macromoléculas e não formam polímeros, beleza? Nicolas, mas sei lá, um triglicerídeo, que vai ser lá um lipídio simples formado por 3 cadeias de ácidos graxos, onde eu tenho 16, 17 ou 18 carbonos em cada cadeia de ácido graxo. A molécula é grande sim. É grande, gente, mas não é grande para nível molecular. Ela é grande porque você vai olhar lá, você vai ver várias cadeias de 18 carbonos, no caso, triglicerídeos são 3 cadeias, mais o álcool, e você vai achar uma molécula grande. Mas quando eu estou me referindo a macromolécula ou polímero, pensa lá no amido formado por 1000 moléculas de glicose. Você uniu 1000 glicoses, cada glicose com 6 carbonos. Pô, isso daí é gigantesco. Então isso sim seria uma macromolécula e um polímero, beleza? A gente diz que os lipídios são a segunda fonte de energia do nosso corpo. Como assim segunda fonte? Lembra que eu falei de carboidratos? Carboidratos é a fonte principal, é a fonte primária de energia. Então, sempre que o nosso corpo precisa produzir ATP, ele vai usar carboidrato. Nicolas, então quando ele usa lipídio, quando ele usa nossas gorduras, por exemplo, quando faltar carboidrato. Por exemplo, você está com deficiência de açúcar, você está numa condição de hipoglicemia. Então você baixou a concentração de glicose no sangue. Você está com hipoglicemia. Show de bola! O que acontece? Você vai viabilizar suas reservas de carboidratos, no caso, glicogênio, tá? Para a produção de glicose e mandar essa glicose para o sangue. Nicolas, acabou as minhas reservas de glicogênio. Tanto a reserva de glicogênio muscular como a reserva de glicogênio hepática, beleza? São duas reservas diferentes, já falei para vocês. O que acontece então? Eu fico sem energia? Não. Aí eu vou viabilizar o quê? Lipídio. Como assim? Eu vou pegar esses meus lipídios e eu vou, primeiro de tudo, quebrar esses lipídios. Eu vou oxidar esses lipídios. E a partir do glicerol, por exemplo, de lipídio simples, eu vou produzir o acetil. Aquele acetil-CoA que vai entrar no ciclo de Krebs. Quando a gente estiver falando de metabolismo energético, de respiração celular, vocês vão ver isso melhor.
E a partir dos ácidos graxos, eu tenho uma via metabólica chamada de beta-oxidação de ácidos graxos, que nada mais nada menos vai fazer também do que produzir mais moléculas de acetil-CoA. Tranquilo? Então, a nossa segunda fonte de energia do corpo. Nicolas, show de bola, entendi. Mas já ouvi dizer que lipídios são muito energéticos. Sim, tanto é que eu digo aqui para vocês, são altamente energéticos. Aproximadamente, eu tenho a cada 1 grama de lipídio 9 quilocalorias. Quando eu vou fazer um comparativo com carboidratos, em 1 grama de carboidrato eu tenho aproximadamente 4 quilocalorias. Poxa, mas se eles são altamente energéticos, são extremamente energéticos, como você está falando, por que eles não são a nossa fonte primária, ao invés de ser a nossa fonte secundária? Aí a gente volta àquela questão. São moléculas apolares, tá? Então elas não interagem bem com a água. E para que elas sejam viabilizadas, elas precisam ser quebradas. Para que eu quebre essas moléculas, lembra da nossa reação? É uma reação de hidrólise. Então tem a participação da água. Se ela não interage com a água, e eu dependo da participação de água para quebrar essa molécula, a quebra dessa molécula é difícil. Ou seja, eu demando muita energia para quebrar essa molécula, para utilizar essa molécula na produção de energia. É mais ou menos o seguinte, imagina que você vai fazer um investimento financeiro. Aí você tem lá um investimento que você pode fazer a partir de R$10 e o seu retorno vai ser o dobro. Então se você ganhar, ou se você fizer tudo certinho, você tem R$20 de retorno. Show de bola. Você tá com um investimento legal e tal, só que esse é para baixo dos investimentos. Se você tiver R$1 milhão, o seu investimento vai ter um retorno de 100 vezes mais. Ou seja, você tem aí muito mais, um investimento financeiro que compensa muito mais. Nesse caso, nesse valor hipotético que eu dei para vocês, não representa a nossa realidade aqui de carboidratos e lipídios, porque é mais ou menos aproximadamente o dobro. Então seria tipo assim, se no meu investimento de R$10, representando um carboidrato, eu tenho um retorno de R$20, no meu investimento de lipídio, eu teria que investir, por exemplo, R$1.000 para ter um retorno de R$3.000, por exemplo. Beleza? Então, o que eu estou querendo dizer aqui para vocês? Que para que eu use lipídio para a produção de energia, eu tenho que investir muito mais energia na quebra desse lipídio para que ele consiga produzir energia para a gente. Então, tipo, eu invisto 2 ATPs na minha glicólise, para eu quebrar a glicose, para a produção de energia. Se eu tivesse, por exemplo, que usar um lipídio, eu teria que investir o dobro ou mais de energia, para conseguir produzir também o dobro de energia que um carboidrato iria conseguir. 1 grama de carboidrato. Beleza? Show de bola. Com relação à composição química dos nossos lipídios, os nossos lipídios são basicamente formados por um álcool e por um ácido graxo, tá? A gente vai ver também a relação de éster que vai existir na composição de lipídios, mas basicamente o que aparece para vocês é um álcool mais um ácido graxo. Esse álcool ele é variável. O que isso quer dizer? Não é um álcool fixo que está na composição desses lipídios, mas existe um nome de um álcool que vocês têm que lembrar, que é o glicerol, que é um álcool formado por 3 carbonos, que é justamente esse cara aqui, ó. Beleza? Esse glicerol, por que vocês têm que lembrar? Ele é o único álcool que vocês têm que lembrar. Porque os lipídios simples são formados a partir do glicerol mais ácidos graxos, tá? E ele é o único que aparece em prova para vocês em termos de álcoois que formam os lipídios. Beleza? Então é interessante que vocês saibam que o principal que vocês devem lembrar é o glicerol. Beleza? Os outros são variáveis. Show de bola! Então como é que funciona essa brincadeira? Aqui eu não tive espaço, mas eu estaria construindo aqui para vocês, caso eu tivesse espaço, uma molécula de ácido graxo. Você tem um ácido carboxílico aqui, tá? E aqui você tem uma sequência de uma cadeia carbônica, CH2, 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 assim por diante, beleza? Podendo ele ser saturado, somente com ligações simples, entre o carbono, que é isso que a gente está vendo aqui, ó,
ligações simples, ou ele pode ser insaturado. Ele pode apresentar ligações duplas ou ligações triplas, beleza? Nesse caso aqui, fiz uma ligação dupla. Se esse ácido graxo apresenta uma ligação dupla, independente se seja somente uma nessa cadeia toda, ele é considerado insaturado. Aí você tem monoinsaturado, aí você tem diinsaturado, poliinsaturado, enfim. Não vem ao nosso caso aqui agora, tá? Mas aí você teria ele insaturado. Se só existem ligações simples, ele é saturado. Por que eu digo que é saturado ou insaturado? Saturado, se vocês lembrarem, algum momento na vida vocês já ouviram falar que uma pessoa está saturada de alguma coisa. Por exemplo, eu estou saturado de fulano enchendo meu saco, falando disso, daquilo. O que eu quero dizer com isso? Saturado de alguém te enchendo a paciência com algo. Eu estou cheio, eu estou farto. Então, quando eu digo que o meu ácido graxo é saturado, ele está cheio de hidrogênio. Ele tem o máximo de hidrogênio possível ligado a ele. Eu não tenho como enfiar mais hidrogênio ali. Se eu tenho ele insaturado, eu tenho duplas ou triplas ligações entre carbonos. Caso eu consiga quebrar essa dupla ligação e torná-la uma ligação simples, eu tenho uma possibilidade de ligar mais 2 hidrogênios ali. Se eu tiver uma tripla ligação e quebrar essa tripla ligação, no caso, tornar uma tripla ligação uma ligação simples, eu tenho a possibilidade de entrar com mais 4 hidrogênios ali. Consegue enxergar o que eu estou falando? Perdão. O que eu estou falando é o seguinte, eu chamo o ácido graxo de saturado quando ele tem a quantidade máxima de hidrogênio possível ligado a ele, porque o restante das ligações entre carbono serão ligações simples. Já o insaturado, ele apresenta ligações duplas ou triplas. Ele teria um potencial de ter mais hidrogênios ligados a ele, só que isso não acontece por conta das duplas ou triplas ligações. Beleza? E aqui, eu vou falar mais pra frente, na verdade já falei em carboidratos, vou falar nas aulas de proteína. Isso daqui nada mais é do que uma síntese por desidratação. Como assim uma síntese por desidratação? Se vocês lembrarem, eu tenho aqui a hidroxila desse álcool aqui interagindo com o hidrogênio daqui desse nosso grupamento aqui, OH. E o que acontece? Isso vai sair, isso vai ser perdido na forma de uma molécula de água. Quando essa hidroxila negativa interage com esse hidrogênio positivo e sai na forma de água, esse meu carbono do álcool fica com uma ligação disponível. E esse meu oxigênio do ácido carboxílico também fica com uma ligação disponível. O que acontece? Estabelece uma ligação entre esse carbono e esse oxigênio. Beleza? Aí eu tenho a formação de nesse caso aqui, um ácido graxo ligado a um glicerol. Eu tenho a formação de um lipídio simples, né? Perdão, me fugiu o termo. De um glicerídeo, tá? Você tem um triglicerídeo, que seria com 3 cadeias de ácidos graxos. Você tem o diglicerídeo, com 2 cadeias de ácidos graxos. Você tem o monoglicerídeo, tá? Que é com uma única cadeia de ácido graxo, que acontece quando eu tenho essa situação de síntese por desidratação. A retirada dessa hidroxila com esse hidrogênio sai na forma da molécula de água, eu tenho uma ligação disponível desse carbono, uma ligação disponível nesse oxigênio. Estabelece-se uma nova ligação aqui, eu tenho um glicerol associado a um ácido a um ácido graxo. Beleza? Aí isso seria fugiu de novo. Seria um monoglicerídeo, tá? Tranquilo isso, gente? Qualquer coisa, depois, se tiver dúvida, pode mandar mensagem, pode mandar um e-mail, tá? Partindo para a próxima parte aí, eu quero falar de 3 observações com vocês agora. A primeira é gorduras saturadas e gorduras insaturadas. Quando vocês analisam rótulos de alimentos, aparece para vocês o termo gordura saturada, gordura insaturada.
O que vem a ser essa gordura saturada e gordura insaturada? A gordura saturada, como eu já falei para vocês, ela vai ser formada basicamente de ácidos graxos saturados, ou seja, que estão repletos de hidrogênio e só possuem ligações simples entre os carbonos. Então, isso confere à gordura saturada uma característica sólida. Então, por exemplo, quando eu me refiro à gordura, normalmente eu estou relacionando isso a um lipídio de origem animal. Por exemplo, uma gordura de porco, uma gordura de vaca, uma gordura de, sei lá, de uma ave, beleza? É algo que tem uma característica, uma consistência sólida, tá? Dificilmente você vai ouvir alguém falar, eu queria comprar uma gordura de soja, uma gordura de milho. Você vai ouvir o pessoal falar, eu queria comprar um óleo de soja, um óleo de milho. Então, aí quando eu falo de óleo, eu estou me referindo à gordura insaturada, que é aquela gordura que, como eu já falei aqui, apresentam duplas ou triplas ligações, tá? Então vão possuir uma característica líquida, tá? Uma característica mais fluida, beleza? Por que isso é importante pra gente? Porque normalmente, quando a gente está falando de gordura saturada, a gente está se referindo a lipídios de origem animal com a consistência sólida. E normalmente quando a gente fala de gordura insaturada, a gente está falando de lipídios de origem vegetal e de consistência líquida. Nicolas, óleos, que no caso seria a parte líquida dos lipídios, são exclusivos de origem animal? Não, óbvio que não. Por que não? Porque eu tenho, por exemplo, óleo de fígado de bacalhau, eu tenho óleos que eu posso extrair de sardinha, óleo que eu posso extrair do fígado de tubarões e assim por diante. Esses óleos vão ser de origem animal, beleza? Óleo de baleia, por exemplo. E eu posso encontrar gorduras também sólidas extraídas de plantas. Só que normalmente gordura que é saturada, ou seja, o que é sólido, é de origem animal e normalmente aquilo que é insaturado, que é líquido, que é o óleo, é de origem vegetal. Beleza? Show de bola. Próxima observação, as nossas gorduras trans, tá? Gorduras trans nada mais são do que moléculas que assumem característica saturada. Como assim assumem característica saturada? Porque, na realidade, a gordura trans ela pode variar na sua forma cis e na sua forma trans. Isso vai depender do quê? Eu tenho aqui meu carbono e meu outro carbono, com a minha dupla ligação entre carbonos aqui, a minha insaturação entre esses carbonos. Eles podem ter os dois hidrogênios voltados para o mesmo lado, tá? Isso aqui seria a forma cis, ou eles podem ter um hidrogênio voltado para um lado e um hidrogênio voltado para o outro. Essa daqui seria a nossa forma trans. A gordura trans ela vai assumir a característica sólida por conta da disposição do hidrogênio na nossa insaturação. Nicolas, em termos de gordura boa e gordura ruim, de uma forma geral, todas as gorduras em excesso serão nocivas, tá? Mas tem aquelas com potencial de maior prejuízo à saúde do que as outras. Normalmente as gorduras saturadas, gorduras trans e as gorduras hidrogenadas são as piores. A menos pior pra gente é a gordura insaturada, beleza? Mas isso também vai depender de vários aspectos. Por exemplo, se eu estou aquecendo essa gordura, se eu estou usando ela para fritar, por exemplo, o azeite ele não é interessante para fritar coisas, tá? Porque ele libera radicais livres quando você eleva muito a temperatura desse óleo, tá? Mas de maneira geral, a pior de todas, gordura hidrogenada, vou explicar o porquê. Depois, gorduras que assumem a conformação trans e gorduras saturadas, beleza? A menos pior, gordura insaturada, beleza? Quem são nossas gorduras hidrogenadas então? As gorduras hidrogenadas são óleos insaturados que recebem hidrogênio artificialmente. Ou seja, imagina que eu tenho aqui a dupla ligação entre meu carbono ali. Beleza. Aí, vamos lá, CH2. Perdão, ficou horrível aqui. De novo, CH2, dupla CH2.
que acontece? Eu insiro um catalisador nesse meu processo e um doador de hidrogênio, de prótons de hidrogênio. Quando eu coloco minha gordura, que não é hidrogenada ainda, que é um óleo insaturado, junto com o catalisador e junto com o doador de hidrogênio, o que acontece é a quebra dessa nossa ligação dupla e estabelece-se uma ligação simples, onde existia essa ligação dupla. Mas repara que eu tenho aqui CH2, CH2. Ou seja, eu tenho potencial, perdão, aqui não era CH2, aqui era CH, tá? Se eu tenho uma dupla ligação aqui só pode ser CH. Eu tinha CH ligado com CH. Agora que eu tinha CH e CH aqui, e eu acabei com uma dessas ligações duplas, eu só tenho a ligação simples, eu consigo, além desse hidrogênio que tem aqui, esse hidrogênio que tem aqui, a partir daquele meu doador de hidrogênio, acrescentar mais hidrogênio aqui nessa molécula. Então, novamente, gordura hidrogenada vão ser óleos insaturados, que têm duplas ou triplas ligações, que ao acrescentar junto a esses óleos um catalisador e um doador de hidrogênio, eles vão assumir a característica saturada, a característica sólida. Então, basicamente, se eu for aplicar só um exemplo, o sorvete, ele é formado a partir de gordura hidrogenada, o que dá consistência cremosa a ele, tá? São óleos que vão assumir a característica cremosa. É igual a margarina. A margarina nada mais é do que óleos vegetais, principalmente óleo de soja. E esses óleos de soja sofrem o quê? Um processo artificial de hidrogenação. É aplicado junto a esses óleos vegetais um catalisador e um doador de hidrogênio, e a margarina assume a forma pastosa. Beleza? Tranquilo isso, galera? Se algo não tiver ficado claro, pode mandar mensagem. Vou encerrar o vídeo por aqui, tá? Esse vai ser o nosso primeiro vídeo, a nossa primeira parte do bloco de lipídios, beleza? Já estou em 20 minutos, já me estendi demais. Vou fechar por aqui para partir para a próxima aula. Valeu? Grande abraço e bons estudos!